Oi, seres humanos! Aqui é a Monique e esse é o Histórias de Noah. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre o livro A Droga da Obediência para aquela série de vídeos que eu estou fazendo de indicações de livros que podem ser usados na aula de literatura, né? Que é interessante para a gente sempre conhecer livros juvenis que a gente pode apresentar para os nossos alunos. Então, tá. Então agora solta a vinheta e depois da vinheta a gente conversa sobre o livro. Então lembrem de curtir, de deixar comentários aí embaixo e de começar a seguir o canal. Então o livro do Pedro Bandeira, A Droga da Obediência, é um livro sensacional porque ele vai falar sobre uma investigação que está sendo feita. Então é um livro policial. Então isso já é interessante para as crianças que falam, ler é chato, porque não tem nada, porque não acontece nada. Então aqui já começa com um mistério. E esses mistérios vão ser resolvidos por 5 adolescentes, que são os caras. Então são 4 meninos e uma menina. Os personagens são a Magri, o Calu, o Miguel, o Crânio e o Chumbinho. Então, eles fazem parte desse grupo na escola e eles vão se envolver nessa investigação, que é que a cada semana na cidade de São Paulo está sumindo 3 alunos de uma determinada escola. E aí, nisso, até que chega na escola deles e some o primeiro aluno. Então, assim começa a história. Então, por que essas crianças estão sumindo é um mistério e como que eles vão investigar isso. Então, eles vão se envolver nessa investigação. É claro que você tem que, considerar que é um livro feito para crianças. Então, a história é bem real na parte da investigação, tirando o fato que são crianças que vão fazer essa investigação. Se fosse um livro adulto e trocasse as crianças por um policial, tudo aqui faria muito mais sentido. Mas é legal porque as crianças podem se colocar no lugar dos personagens. Então tá, aí qual que é essa investigação? Qual que é o problema, no caso, que vai ser apresentado no livro? O Dr. QI, que é um doutor maluco, que a gente não sabe quem é até o final da história, ele tá produzindo essa droga da obediência, que é uma droga que as crianças tomam, no caso as pessoas também, mas tá sendo testado em adolescentes, pré-adolescentes. Aqui não fica declarada a idade deles, mas a gente consegue entender que provavelmente uma parte dos alunos estão no ensino médio, outra parte no fundamental. E aí ele vai experimentar essas drogas, então, com essas crianças. E aí, o que vai acontecer? Essa droga faz eles ficarem catatônicos e obedecerem qualquer ordem que eles recebem. E o livro é uma crítica sensacional feita a essa mania das pessoas falarem que criança legal é criança obediente. Que bonitinho, ele é tão obediente, como se isso fosse uma virtude. E ele vai discutir o fato de que tudo que tem de legal num ser humano ou em uma pessoa é uma individualidade daquela pessoa. Não porque ela obedece a regra de várias outras iguais a elas, mas sim que a individualidade dela, a criatividade dela, a espontaneidade dela faz ela ser especial. E quando você toma essa droga, você deixa de ser criativo, você deixa de ser espontâneo, você deixa de raciocinar, você só começa a obedecer. Pedro Bandeira, ele é famoso por escrever livros para juvenis e adolescentes, e ele escreveu esse livro depois da ditadura militar, e ele fala que ele escreveu ele porque a idade da juventude dele foi passada durante a ditadura, né? Então eu vou ler aqui uma parte que ele fala sobre isso. Ele fala: como uma metáfora que protestava contra a ditadura militar na qual eu vivi toda a minha vida de jovem adulto. O golpe militar ocorreu quando eu acabara de fazer 22 anos e só iria terminar em 1985, depois que eu tivesse feito 43 anos. Aí ele fala, que o livro é um repúdio à censura, o horror a qualquer tipo de violência, a lembrança das pessoas presas e desaparecidas, sem dúvida, tiveram parte da grande matéria que fecunda o misterioso momento da criação da história dos caras. O livro é sensacional porque ele foi escrito há mais de 30 anos atrás e ele é muito atual, porque na época aqui tem muita coisa de internet que fala e de sistemas. E aí eu fui ver que esse livro foi escrito há 30 anos atrás, mas você não tem essa sensação, porque você imagina a tecnologia de hoje e dá certo.
E ele envelheceu bem. Ele não tem... Na verdade, não tem nada que faça você pensar, nossa, esse livro foi escrito nos anos 80. Não tem. Então tá, a história então é esses adolescentes correndo atrás de resolver esse mistério. E eu acho legal, por quê? Porque é uma história que faz, cada vez que acaba um capítulo, instiga o aluno a querer saber o que está acontecendo no próximo, e vai tratar individualmente aqui um pouquinho de cada um desses personagens, então isso também é legal. A única coisa que, por ser um livro, né, de 30 anos, eu acho, a participação feminina não é tão grande aqui. Mas temos uma menina, né? São 5 meninos, uma menina, mas ainda assim, pelo menos, temos uma personagem que apoia aí o lado feminino. E ele vai falar de vários aspectos aqui, até do cientista que cria essa droga, mas ele tá criando essa droga para usar para pessoas com algum tipo de deficiência mental, algum problema mental ou doença mental, e que não, por algum motivo tem algum tipo de deficiência mesmo, e para ajudar essas pessoas. E essa droga acaba sendo utilizada para outra questão, né? Então, tipo, esse doutor que acaba se apropriando dessa droga para fazer um exército de adolescentes obedientes para tentar tomar controle do país, no caso do Brasil, e depois, né, do mundo. Então, discute isso, né, de como ideias muito boas no princípio acabam sendo utilizadas para se cometer grandes crimes, e como às vezes a ciência ela é reduzida a uma máquina de matar, né? E a gente consegue ver isso em diversas vezes mesmo em história e comparar isso com histórias reais, o que é triste. Mas o livro ele tem muita piadinhas assim e faz você realmente entrar na história dos caras e nessa investigação. É uma ótima história de investigação. Então, e eu acho legal para você fazer uma atividade e discutir mesmo com os alunos sobre esse conceito de gente legal, de criança legal, é a criança que obedece, e de como é importante você pensar por que você está obedecendo. Porque se você, como esse livro foi escrito, né, depois da ditadura, então você tá numa sociedade que você tem que seguir certas regras. Por que você tem que seguir aquelas regras? Aquelas regras fazem sentido? Elas estão fazendo bem para todo mundo ou só para uma maioria privilegiada? Então você começar a refletir nos porquês da sua vida, né? Por que você faz isso? Por que você tem que obedecer? Por que é importante, né? Então, não apenas seguir a massa, porque não é toda vez que a massa ou a maioria, no caso, privilegiada, vai ter razão. Se você pensar na época da escravidão, a maioria na época, no século XIX, tinha escravos. Isso era certo? Você estava sendo obediente ao sistema da época, mas olhando em retrospectiva, a gente consegue ver como isso foi um erro, como a ditadura militar foi um erro. Então, é um livro muito especial e muito profundo também, apesar de ser você considerar que é um livro juvenil, que poderia ser alguma coisa boba. E não, e tipo assim, na parte tanto da investigação, é muito boa essa parte da investigação, quanto na parte mesmo filosófica do livro, sobre a discussão sobre a obediência em si, é maravilhoso. O livro fala também sobre essa mania da gente tentar controlar o outro, né? De tentar fazer com que ele faça a nossa vontade. E da gente não dar o direito da pessoa existir da forma que ela acha certo. Se aquilo não tá nos afetando diretamente, né? Se ela quer... É aquele negócio de você tá limpando algum objeto em casa e a pessoa fala, não, mas tem que limpar primeiro pra direita para depois pra esquerda. Mas por que eu não posso limpar pra esquerda para depois pra direita? A ordem não altera os fatores, só faz eu ter uma individualidade, ter uma reação. E de como normalmente, politicamente falando, né, tem essa tentativa de controle social o tempo todo da forma que você tem que se vestir, a forma que você tem que comer, a forma que você tem que expressar, com quem você tem que sair, com quem você tem... quais são os tipos certos de pessoas que você pode ou não se relacionar, né? Então, ele também fala desse negócio de autoridade. De você ser uma pessoa autoritária. O livro fala sobre o fato de você ser uma pessoa autoritária. Então, como como esse autoritarismo, ele começa desde a infância. Então, na escola, quando você fala pro seu amigo, faz isso, faz aquilo, eu não vou brincar agora, a bola é minha, eu só brinco quando eu quero. Se eu não quero ir, você também não vai. E de como isso vai
aumentando de níveis até você se tornar realmente um político ditatorial, né? Então, como isso tem vários níveis de como você, desde você virar pro seu amigo na escola e falar, pro seu colega na escola e falar, não, você não pode ser meu amigo, ou não, se você falar com aquela pessoa, você não é mais meu amigo. Dessas pequenas atitudes autoritárias, isso é onde você coloca a sua vontade como a principal, como a melhor, como quando você se coloca a sua vontade como melhor que a vontade dos outros e a sua vontade tem que ser respeitada e a dos outros não, como isso pode começar desde a infância. E como esses pequenos atos que realmente vão criando uma grande uma grande opressão. Então, que você não precisa ser um político ou um doutor QI da vida lunático para ser um opressor. E que isso pode ser muito, que você pode ser como um aluno simples de uma escola, ser um pequeno ditadorzinho, um pequeno opressor, tá oprimindo o seu colega na sala de aula. Então, opressão vem da palavra de colocar tanto peso que a pessoa não consegue respirar. Então, faz as crianças refletirem sobre isso, de como as suas atitudes podem não estar causando um mal em grande escala, no tipo, em grande escala do tipo no país todo, mas que o mal que você pode estar causando é ainda mal, ele é ainda opressor e ainda ele faz mal, mesmo que você esteja oprimindo apenas uma pessoa, isso é ruim. E de como a gente tem que trabalhar esse aspecto, né, de ouvir o próximo dentro da gente mesmo. Então, e o livro fala sobre isso, né? Como as pessoas, as crianças, têm que começar a trabalhar essa qualidade, né? De ouvir os outros, dar atenção à opinião dos outros, de tentar se aproximar de uma outra realidade além da sua própria e compreender que elas podem sim coexistir juntas através do respeito. Por isso que eu indico esse livro, né? Porque ele é sensacional nesse aspecto, e um livro muito apelativo e muito de fácil acesso para as crianças conseguirem realmente lerem. É um livro que eu trabalhei com o 7º ano e eles gostaram. Então eu vou deixar o link aqui, né, embaixo do vídeo na descrição, onde vocês podem achar, né, ter acesso ao livro. E por ele ser um livro brasileiro, nacional, né, e famoso, no meio juvenil, você consegue ele também em várias bibliotecas, não é difícil. Então tá, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.